Este podcast, intitulado História Oral e o Fortalecimento da Memória Local, a história de Capim Grosso contada sobre a narrativa dos seus conterrâneos, constitui como o produto final do edital Aldir Blanc de Fomento à Cultura, Lei número 14.399/2022. Ele está inserido na categoria Cultura Popular e Manifestações Tradicionais e tem como principal objetivo preservar e valorizar a memória coletiva do município de Capim Grosso, dando voz aos seus moradores e registrando por meio da história oral os saberes, vivências e tradições que compõem a identidade local. Este projeto surgiu do desejo em apresentar a história da cidade de Capim Grosso sob a ótica de diversos moradores, principalmente uma história amparada nas narrativas orais dos sujeitos que nasceram, construíram ou residem nessa terra. Muitas vezes, a história é associada exclusivamente à vertente documental, colocando outras formas do fazer historiográfico em segundo plano. Assim, trazer visibilidade para a história oral é validar as narrativas, memórias e ancestralidades de um povo. Esse projeto tem por finalidade apresentar 2 podcasts. Eles irão evidenciar as histórias, memórias, vivências culturais, artísticas, festivas e religiosas, tal como as experiências pessoais e coletivas que colaboraram para a construção do imaginário histórico e social da nossa cidade. A pergunta que irá embasar este projeto é: onde estão as histórias, memórias e a cultura oral da comunidade capingrossense? Pois é, vamos descobrir juntos? Bem-vindos ao segundo e último episódio do podcast. Como vocês já sabem, a proposta dessa série é registrar a memória de Capim Grosso por meio da história oral, um método da pesquisa histórica que dá voz aos moradores, bem como registra suas experiências, sejam elas pessoais ou coletivas. É interessante perceber como as pessoas entrevistadas até aqui contaram sobre determinados assuntos, fatos que lhe marcaram ou que estão presentes na sua memória até os dias atuais. A memória oral nos mostra que a história não está apenas nos documentos escritos, mas também nas lembranças das pessoas, nos cheiros da feira livre, nas salas de aula, nas trocas do comércio e também nas conversas de família. Como destaca Éder Silveira, a entrevista em história oral é um momento de diálogo que transforma a lembrança em fonte histórica. E hoje vamos falar sobre 2 espaços fundamentais para o cotidiano de Capim Grosso. Primeiro, a educação e depois a feira livre, espaços que representam lugares de convivência, aprendizado e trocas culturais. Para isso, entrevistaremos pessoas que irão compartilhar suas experiências nesses ambientes tão importantes. Nesse primeiro bloco, vamos tratar um pouquinho sobre memória da educação, as nossas memórias e histórias que marcaram o nosso processo educativo. E a nossa primeira entrevistada vai falar um pouquinho sobre as suas vivências dentro do contexto educacional. Hoje ela é uma professora, psicopedagoga, mas antes disso foi aluna da Rede Municipal de Educação de Capim Grosso. Qual o seu nome e a sua idade? Bom dia, meu nome é Luana Souza, eu tenho 39 anos. Você lembra como eram as escolas no período em que você estudava? Teve alguma escola que lhe marcou, algum momento assim específico? Eu lembro que eu estudei no Gabriel Francisco, que hoje, salvo engano, é o Polo Uaba. Minha mãe era professora, Eu me lembro que eu estudei lá, não lembro se foi o 2º ou 3º ano, alguma coisa assim, o 1º ano. Me lembro do Manuel Dias, era uma escola ali perto da Câmara de Vereadores, só era tipo um pavilhão e só tinham 3 salas, salvo engano também que minha mãe também era professora. E lembro do Tacília, que hoje
eu acredito que faz parte do Otaviano, né? Que lá também eu estudei, acho que foi terceiro, quarto. Eu estudei lá até o 9º ano, depois foi que eu fui para o José Mendes. E assim, a lembrança que eu tenho é que tínhamos que ir para a escola uniformizados, de sapato, na cor preta, não poderia ser outra cor, tem que ser preta, né? E eu me lembro que eu tinha um sapato que ele não quebrava, gente. Esse sapato, o meu pé cresceu e ele não quebrava. E aí eu ficava indo para a escola com esse sapato, que eu não podia entrar com outro, né? E aí minha família não tinha condição de comprar outro calçado. Acabou me criando uns calos no meu pé, que até hoje eu tenho uma marca. Mas era tudo padronizado, tudo com respeito, sabe? Diferente um pouco que eu vejo de hoje. E assim, tenho muitas recordações muito boas da escola dessa época. E é legal você falar, porque eu não conhecia essa escola do Manuel Dias, esse pavilhão. Mas o Gabriel, em 2005, eu estudei lá. Uma professora, Márcia, ela era professora do Otaviano, que foi uma professora que me marcou bastante. E aí ela foi transferida em 2005 para lá, e aí manhã me transferiu de escola para poder continuar sendo aluno dessa professora. Depois, como você já disse, o Gabriel deixou de ser uma escola, se tornou a biblioteca. Lembra que uniu a biblioteca era ali na rua da sorveteria Áquila, né? A gente ia muito fazer pesquisas na biblioteca, era assim incrível. A gente é dos anos 90, 80, hein, Lu? A gente não tem... não tinha contato com o computador. Aí depois veio o Infocentro pra lá. Lembra que veio? Foi lá no Gabriel mesmo. Infocentro. E depois se tornou o polo da UAB, né? Da Universidade Aberta. Então, assim, é muito gratificante perceber como a cidade de Capim Grosso ela vem avançando, né? No processo educacional e na valorização tanto do profissional da educação, do docente, quanto também na valorização do estudante. E nesse processo educacional, Lu, teve alguma professora ou algum momento na escola assim que te marcou? Sim, eu estudava o 4º ano e eu lembro da professora Rosana. E assim, ela me marcou na época tinha aula de ensino religioso. E a gente copiava a letra da música e depois cantava. E aí foi quando ela apresentou uma música que eu achei muito linda e marcou minha vida, porque assim... Pela questão de eu ter sido abandonada pelo meu pai, eu não me sentia uma pessoa assim de valor, né? Eu me sentia uma pessoa praticamente insignificante. Naquela época, assim, eu tinha provavelmente meus 9, 10 anos, eu ficava me perguntando, sei lá, pela questão da existência, porque eu vim aqui nessa terra e tudo, e ela colocou essa música bem linda, que é Ele está em você, o Espírito Santo se move. Depois que eu vi aquela música, pronto, minha vida se transformou. Sabe? E aí eu passei a ter mais alegria, passei a ir para a escola com mais vontade. E ela marcou demais. Hoje ela não atua mais, não. Quando eu vejo ela, eu só me lembro. Ficou marcada na minha memória essa professora. Eu tenho também uma memória afetiva com a professora Márcia. Eu acho que ela ainda trabalha no Otaviano. Eu não sou tão velho assim, mas ela me marcou bastante porque foi a minha professora da alfabetização, né? A professora que me ensinou a ler, então... levava muitos contos e eu fiquei fascinado por contos, todos os contos, histórias em quadrinhos. Era uma professora assim que, de fato, me marcou porque eu gosto muito de ler. Então eu agradeço primeiro a minha mãe, que era doméstica e depois trabalhou lavando roupa de ganho, e todas as vezes que ela chegava do trabalho, eu estava lavando, ela me dava um livro, pedia que eu lesse para ela, e aí nesse processo eu fui gostando da leitura, né, e dessa professora, porque chegando na escola era aquela ludicidade, né, de entender como os contos, não só os contos nacionais, né, da cultura nacional, mas também os contos de fadas, que deixava qualquer criança assim encantada. Verdade. Eu me lembro também que nessa época eu aprendi muito matemática com ela, principalmente a tabuada, que inclusive hoje eu gosto muito da questão de multiplicação, porque ela sempre tinha um dia na semana que a gente tinha que aprender a tabuada. E eu, dessa forma, acabei aprendendo a multiplicação. E aí eu disputava com 2 colegas chamados Joedson, né? Infelizmente um já falecido, e eles eram muito sábios também, bem inteligentes eles. E eu disputava com eles, porque nós 3, digamos que éramos os melhores ali da sala em matemática.
Matemática nunca foi o meu forte. Aí eu tenho que agradecer ao meu professor Rubenildo do ensino médio, que pelo menos me deu um direcionamento, né, e sanou algumas deficiências dos cálculos aí para conseguir passar no vestibular e ingressar na universidade. E para finalizar, Lu, você trabalha na rede municipal de educação de Capim Grosso. A gente sabe que nos últimos anos a prefeitura vem investindo em educação, né? Vem investindo agora em educação inclusiva. Há alguns anos já vem investindo, e nos últimos anos e meses a educação integral na nossa cidade. E a gente entende, né, da importância da educação para a transformação não só do indivíduo como um ser social e crítico, mas também como uma transformação socioeconômica, né? Você vem de uma família humilde, eu também venho de uma família humilde, e foi graças à educação que nós conseguimos mudar a nossa realidade socioeconômica e também a nossa visão da sociedade. O que é que você tem a dizer? Sim, a minha mãe, ela era professora. A princípio, eu não queria ser professora, não, mas ainda cheguei a fazer magistério e ainda não queria. Mas depois as portas foram se abrindo para essa profissão. Eu fui a primeira a ser graduada da família, acabei incentivando outras pessoas da minha família. Hoje eu já tenho mais uma outra prima que já tem a graduação, minha irmã já entrou também, meu filho também, né? Ele, além de ser graduado, ele hoje é servidor público federal. E, assim, a educação transformou nossas vidas, né? Como você falou, vem transformando a cidade de Capim Grosso. Eu fico muito feliz de ver as pessoas passando com camisas vestidas do estágio, né? Que são estagiárias, são oportunidades, né? Eu também já tive nessa função de estagiária. E foi uma oportunidade muito boa, né? Como o município mesmo, ele oferece essa bolsa de estágio para quem está cursando a graduação, é uma oportunidade boa. Essa oportunidade eu não tive, né? Quando eu fiz minha graduação não tinha esse programa, foi um pouco difícil também concluir a graduação pela questão financeira, mas graças a Deus eu consegui. E, assim, a educação de Capim Grosso tem modificado muito mesmo, e a educação em tempo integral eu acho perfeita. Porque, assim, hoje os pais vão trabalhar tranquilos e as crianças, elas não vão estar, né, soltas, digamos, na rua. Elas vão estar inseridas no ambiente escolar, onde elas vão estar, além de disciplinas, né, voltadas para a questão do cognitivo, voltada à questão da alfabetização e áreas da matemática também, elas vão estarem também aprendendo música, né, teatro, tudo isso, né, na escola em tempo integral. Então, assim, muito, muito, muito importante mesmo. E não me arrependo de ter ficado nessa profissão escolhida, né? Sou muito grata, sou muito feliz e eu acredito que tem mais a crescer ainda. Luana, muitíssimo obrigado pela sua contribuição. É muito legal perceber como a educação ela transforma não só nossas vidas como seres humanos, mas também toda uma comunidade, toda uma sociedade, e principalmente todos os habitantes de uma cidade como a cidade de Capim Grosso, que valoriza a educação. Muito obrigado. Dando continuidade às discussões sobre a educação na cidade de Capim Grosso, apresento agora a segunda convidada. Qual o seu nome e a sua idade? Meu nome é Jamile, eu nasci em Capim Grosso e tenho 35 anos. Jamile, muito obrigado por ter topado participar dessa entrevista. Mas eu gostaria de saber como eram as escolas de Capim Grosso no tempo em que você estudava, se você tem alguma lembrança desse espaço educativo que lhe marcou até os dias atuais. Bom, na época em que eu estudava, as escolas de Capim Grosso eram simples, mas muito acolhedoras. Os professores se dedicavam bastante e a merenda era uma das melhores partes do dia. Eu lembro que eu amava o leite de soja que era oferecido. Era delicioso e todo mundo gostava. Era um tempo bom. Jamile, você consegue lembrar de algum professor ou professora que nesse processo de formação impactou positivamente na sua trajetória? Sim, um professor que me marcou muito foi do antigo José Mendes. Ele organizou uma aula prática de campo
E aquilo foi uma experiência incrível para mim. Foi diferente de tudo que a gente estava acostumado, porque aprendemos de forma prática, vivenciando o conteúdo fora da sala de aula. Essa experiência ela ficou guardada na memória e me fez ver como a educação pode ser inspiradora. Ele levou a gente para uma cachoeira e fez essa aula de campo numa cachoeira. E foi a primeira vez da vida que eu fui numa cachoeira. Por fim, mas não menos importante, né? Eu sei que você é pedagoga, também é licenciada em educação física, ou seja, é uma professora, né, que já atua na educação capingrossense, mas eu gostaria de saber como a educação ela contribuiu para transformar a cidade de Capim Grosso ao longo dos anos. Eu acredito que a educação foi essencial para transformar Capim Grosso. Ela abriu portas, trouxe novas oportunidades e ajudou muita gente a crescer. Hoje eu sou professora e eu amo o que eu faço. Tenho muito orgulho de poder contribuir com a formação de outras pessoas e de fazer parte dessa história de transformação através da educação. Fico muito contente por você ter compartilhado um pouco sobre as suas memórias e histórias sobre o seu processo educativo e fico mais feliz ainda porque percebo que você é uma defensora da educação, né, que acredita que a educação é fundamental para a transformação social. Muito obrigado. Nesse segundo bloco, vamos falar um pouco sobre as memórias e as tradições presentes na Feira Livre de Capim Grosso, levando em consideração que é uma representação também da nossa cultura e também do nosso comércio local. O primeiro entrevistado vai falar um pouquinho sobre a sua vida e a sua percepção, né, da Feira Livre de Capim Grosso e como esse espaço, que também, para além do comércio, também é um espaço de sociabilidade e encontro, né, entre as pessoas. Qual o seu nome e a sua idade? Nilson Rios de Oliveira, 56 anos. Você se recorda da primeira vez que você frequentou a Feira Livre? Como foi esse primeiro contato? O que é que lhe chamou a atenção? Mas eu era menino, na época faz cerca de 40 e tantos anos atrás. Minha mãe que me trazia lá, eu morava lá no povoado de Vaca Brava, e meu pai saía para trabalhar no sul da Bahia, e minha mãe trazia eu para fazer a feira de bicicleta. E quando eu chegava aqui, eu ficava impressionado. A primeira coisa que eu via, né, era as bananas, manga, eu gostava muito. E minha mãe me comprava, tinha aquela feira de banana, sempre foi grande ali. Mas o que mais me trazia na feira era a barraquinha de uma senhora que tinha, esqueci o nome dela, que eu comia passarinha frita e arroz de leite. Eu já comprava na barraquinha dela, mas agora me fugiu o nome dela. É incrível a gente perceber, né, como esses espaços, para além do comércio, né, das pessoas exporem os seus produtos, venderem os seus produtos, também é um espaço de memórias afetivas e também da culinária, né? Afinal, até hoje, a gente consegue observar que na Feira Livre de Capim Grosso, pessoas ainda se reúnem lá para almoçar, comer uma buchada, comer um sarapatel, um cuscuz temperado, entre outros lanches, né? Então, querendo ou não, a feira, para além desse encontro e dessa memória afetiva que nos traz, também é um espaço culinário, né? E hoje você ainda frequenta a feira, ainda vai nessas barraquinhas, consome algum dos produtos lá, um bolo, um doce de leite, uma rapadura, e aí fale um pouquinho mais sobre. Nunca perco a feira, não. Gosto de fazer a feira, já conto o dia de fazer feira. Eu sou fã de Feira Livre. A gente encontra os amigos, né, as pessoas da roça, que a gente foi criada. A cultura, eu gosto de ir na Feira das Criação, a Feira da Troca Chamado. Às vezes eu estou ali fazendo a feira e tiro um tempinho, ainda vou lá, porque ainda me traz memória quando eu gostava dessas atividades. E hoje, quando eu chego na feira, a primeira coisa que é na barraquinha das pamonhas, né? Compro 5, 6 pamonhas, não tem jeito, é pamonha, é arroz, é mungunzá, aí eu gosto mesmo, viu? Já chego lá, já vou direto na barraquinha da mulher, comprar milho verde, pamonha, banana, maçã, eu já fico logo procurando as barraquinhas que tem,
Eu gosto muito de a feira, que me faz bem. E a gente sabe, né, que a Feira Livre de Capim Grosso não só reúne pessoas daqui da região, né, como do Rio do Peixe, também de Mirangaba, de outras cidades que vêm, traz os seus produtos para comercializar aqui na nossa terra. Afinal, Capim Grosso é uma cidade que abraça, que acolhe as pessoas. E o que é que você acha dessas pessoas que vêm de outra cidade e que aqui em Capim Grosso se encontra a forma de ganhar a sua vida? O que é que você tem a dizer com relação a isso? Essas pessoas que vêm de fora e traz esses alimentos para serem comercializados aqui na cidade de Capim Grosso. Eu acho importante, né? Porque quando é o dia da feira que a gente vê a junção de pessoas de toda a região, de Jacobina, Mirangaba, como você falou, de Vaz da Roça, de Rio do Peixe, de Itatiaia, a região, os ribeirinhos aí que produzem os seus alimentos e traz, e a gente encontra muito alimento orgânico, alimento mais natural. Eu acho muito importante. Eu gosto muito quando eu vejo cada um com a sua atividade ali, né? E a gente vê muitas variedades. Aí eu sou fã mesmo de Feira Livre, em especial a Feira de Capim Grosso, porque ela é muito grande, é muito ampla. É isso. A gente sabe que a Feira Livre de Capim Grosso, por um bom tempo, acredito que ainda continua sendo a maior feira livre da região, porém a gente precisa lembrar que no ano finalzinho de 2019, início de 2020, veio uma pandemia, né? Que, querendo ou não, impactou diretamente a Feira Livre, também a vida, não só dos comerciantes e dos feirantes, mas também das pessoas que iam, né, até a Feira Livre comprar, né, os seus alimentos, as suas frutas e verduras e também sociabilizar com outras pessoas. E nesse período da pandemia, como foi para você, já que você tinha uma ligação muito forte com a Feira Livre e acabou, querendo ou não, ficando restrito, né? Ela ficou bem reduzida, realmente. Bem reduzida, né? Às vezes os quarteirões da rua reduziam em todas as atividades, né? Roupas, alimentos, em toda a atividade ela reduziu, mas ao longo do tempo, né, a gente percebe que ela veio crescendo e hoje ela já está quase a mesma coisa, ou eu diria a mesma coisa do que era antes de 2019. A gente percebe também que a Prefeitura Municipal de Capim Grosso, nos últimos anos, vem investindo, sobretudo na infraestrutura, né, do mercado de carne, ali do mercado de farinhas e cereais. E aí a gente percebe que existe, na realidade, uma valorização desses feirantes, desse comércio. O que é que você tem a dizer com relação a isso? Levando em consideração que você, desde menino, né, já frequenta a Feira Livre de Capim Grosso, então você já viu um processo histórico e de transformação cultural e social dessa cidade, né, bem como dos avanços que aconteceram aqui na nossa cidade. Precisa melhorar. A gente percebe que, um tempo atrás, a falta de higiene era mais, mas a gente percebe que hoje, especialmente depois da pandemia, o pessoal, eles ficaram muito em box, assim, mais com freezer, com cama fria, né, especialmente a questão de carne. E a gente percebe que agora a gente tinha um mercado que estava muito feio, mas a gente vê que agora, ultimamente, está em construção, né? Derribaram ele, demoliram, estão fazendo uma nova estrutura. Então a gente pensa que o poder público está pensando, né, de ter uma qualidade de vida melhor nessa área para a população. É muito legal a gente perceber como a Feira Livre, ela se faz presente na vida não só do capingrossense, mas de todas as pessoas que por aqui, né, vêm na segunda-feira ou durante a semana passando ali pelo mercado de carne ou até mesmo debaixo da cobertura, né, para poder, assim, se alimentar e comprar os seus alimentos. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Tem mais alguma contribuição sobre a Feira Livre para deixar para os nossos ouvintes? Não, só saúde para mim, sempre gozar, estar com os amigos cada dia de Feira Livre. Muito obrigado. Bom, chegamos ao fim do segundo e último podcast, que tinha como intuito dar voz a memórias e identidades de indivíduos que residem, que nasceram e que construíram essa cidade. E nesse último episódio nós
percebemos como a educação, a feira e até mesmo o comércio são mais do que simples espaços de rotina. São lugares onde é possível construir a memória e a identidade da nossa terra. Cada lembrança compartilhada nos ajuda a entender melhor quem somos, quem queremos ser e para onde vamos. Agradeço imensamente aos entrevistados e principalmente a você que está nos ouvindo. Até uma próxima.